O Instagram está cheio de truques úteis, rápidos e fáceis de aplicar em nossas reformas. Hoje vou reagir a esses truques que meu pai me enviou e assim eu mostro a vocês. Eu acho que vai ser bom para nós, vai ser útil e vamos aprender coisas novas. Vamos começar, vamos ver. O primeiro, pelo que vejo, é quando um tubo se parte e uma parte dele fica dentro. Claro, é muito difícil de remover porque você precisa da rosca, então acho muito interessante pegar 2 parafusos, colocá-los e começar a girá-los. Parece uma opção muito boa. Isso pode acontecer muito. Na verdade, já aconteceu conosco mais de uma vez de estarmos tentando remover uma peça e de repente ela quebra. Bem, seria uma solução muito boa. Neste mesmo vídeo, ela ensina outra coisa, e é quando não entra bem. Para colocar o Teflon entre uma junção e outra, normalmente quando temos que fazer emendas entre uma peça e outra, colocamos Teflon. O acesso pode ser difícil, especialmente em banheiros com sanitários muito próximos à parede. Pois me parece uma ótima ideia isso que está fazendo e escolher o Teflon, passá-lo para outra área, digamos por exemplo para um lápis e depois dar voltas diretamente deste mesmo lápis. Assim podemos fazer isso muito mais rápido e é muito mais confortável na hora de aplicá-lo, do que ter que estar aí com o Teflon fazendo malabarismos e dentro do que cabe este Teflon. Este rolo é pequeno em comparação com outros rolos maiores que possuo e me parece uma ótima opção. O próximo está aquecendo a área e o que faz é pegar acessórios de plástico e colocá-los, e ao estar quente, marcam a área. E você pode aproveitar esses mesmos elementos com a mesma forma de fechamento, por assim dizer. Acho que é uma ideia muito boa, caso comprássemos esses tubos ou esses acessórios e quiséssemos rosqueá-los de alguma forma e não conseguíssemos. Parece uma opção excelente. Vamos para o próximo vídeo. Ela está pegando uma lâmina e a parafusa em um pedaço de madeira e a usa para girar. Acho que é uma ideia brutal, isso me parece uma ideia muito boa. E vou dizer por quê, porque tivemos muitos problemas com esse assunto. E é, por exemplo, para colocar luzes embutidas no teto de gesso, as típicas luzes de spot. Às vezes é muito difícil encaixá-los, porque é preciso fazer o círculo perfeito. E se não tivermos a mesma medida com algum tipo de corte, é mais difícil de encaixar. O que normalmente fazemos? Bem, há um pequeno truque, que é pegar um lápis e uma corda e começar a enrolá-la para que fique redonda. Mas é verdade que às vezes o lápis pode se mover um pouquinho e o círculo se desvia. Com este método, parafusando, acho uma ótima ideia para deixar o espaço e assim colocar nosso aplique de luz. Muito bem, acho um acerto total. Vamos ver o próximo. Ele está cortando com uma fita normal e deixa a borda desgastada. Isso acontece muito comigo. O que ele faz é passar o estilete antes e depois corta com a fita. A verdade é que se funciona, é incrível, este truque aqui no vídeo parece muito bom. Eu tenho que testar isso. Porque certamente que às vezes, quando você corta com a fita, especialmente se está um pouco desgastada, a lâmina de corte deixa muito a desejar. Deixa a madeira ruim, deixa a madeira muito ruim. Então eu tenho que testar, passar o estilete e depois passar a fita para ver se funciona, porque seria incrível. O próximo está parafusando um gancho que é usado para os post-its. Isso é uma ideia super boa. E monta uma régua de carpinteiro, isso costumam vender. Na verdade, é uma régua específica onde você pode ajustar o diâmetro e então a régua te ajuda a fazer um corte ou outro ou fazer marcas. Mas essa régua caseira me parece uma invenção fenomenal se queremos economizar um dinheirinho, porque essas réguas valem dinheirinho. E além disso, é prática e confortável, me parece uma ótima ideia, muito bem. O próximo passo é aplicar, não sei se é cola ou silicone, caramba, isso é muito bom. Ele aplica o silicone, ou provavelmente é silicone e como normalmente não ficam resíduos e transborda, e se fazemos com o dedo não fica totalmente liso, vamos dizer assim. Ele passa um plástico pela parte superior, fica perfeito, mas além disso, na volta, recolhe todo o excesso, então fica impecável. Acho que é uma ótima ideia. Bancadas com paredes são muito comuns em cozinhas, por exemplo. Ou também poderíamos encontrar muito nos rodapés. Quando aplicamos na parte superior a fileira de silicone ou massa de poliuretano, normalmente não fica muito bom, então temos que testar isso, parece uma ótima opção. O próximo que ela está fazendo é isso, certo? Isso é uma maneira de fazer. Uma bancada de microcimento, ela está colocando malha. Depois aplica o cimento e deixa o buraco com um tipo de poliestireno. E então ela pode encaixar a pia. Acho muito bonito e adoro.
Em alguma reforma preciso fazer isso? Acho que já vi esse outro, esse é muito bom. Se você fizer uma linha reta na parede e marcar onde estão os buracos em nosso quadro, depois coloca essa marca que fizemos na linha reta e colocamos os parafusos. Bem, neste caso você vai parafusar, porque será um material que precisa ser parafusado, mas normalmente teríamos que fazer os buracos, colocar a bucha e depois parafusar. Assim, o quadro fica totalmente reto. Isso parece uma ótima ideia para pendurar quadros e também móveis. Na verdade, tenho que contar uma coisa que acho que nunca dissemos antes. No banheiro novo, tivemos dificuldade para pendurar um móvel, pois os buracos estavam pré-definidos por trás. Então, tiramos a medida por trás, passamos para a parede, não ficou totalmente reto, repetimos o processo e no final um buraco ficou um pouco para o lado, não encaixava bem, horrível, isso fica exatamente onde o buraco vai e me parece uma ótima opção para marcar. Não apenas quadros, como eu disse, mas móveis, prateleiras, estantes e tudo mais. Vamos ver o próximo. Este outro está colocando a dobradiça da porta da cozinha e ela sai, provavelmente porque os buracos já estão desgastados. Então, o que ele faz é colocar essa pequena peça de madeira que são os tarugos e então ele aproveita essa mesma madeira para parafusá-lo. Parece-me uma ótima opção se tivermos em algum móvel, neste caso não precisa ser de cozinha, qualquer móvel. Serviria então para colocar um tarugo no buraco, tornando um pouco maior e parafusando novamente. Muito boa opção, o importante. A cola para que o tarugo fique bem preso. Este outro, que é a reação de alguém sobre um vídeo, é a minha terceira reação a este vídeo, não é? É a segunda reação a este vídeo neste vídeo. E o que ela está fazendo é dividir este quadro em linhas e depois cortá-lo com duas das linhas e fica com o ângulo perfeito. Isso realmente funciona. Também acho que é, vamos lá, ou seja, a maior conquista da vida. Porque veja que é difícil acertar e conseguir fazer ângulos perfeitos que se encaixem. Podemos usar isso em muitas coisas, por exemplo, as mitras são usadas em rodapés, na criação de um quadro, na fabricação de um móvel, na fabricação de pernas, na criação de uma mesa, na colocação de molduras. Isso serviria para praticamente tudo. Acho que é uma ideia genial e agora, assim que o vídeo terminar, vou experimentar. O próximo, as madeiras parecem que não se encaixam direito. Então ele está fazendo duas marcas, isso logicamente poderíamos deduzir, fica totalmente em esquadria e então continua fazendo marcas. Para assim conseguir a parte arredondada, ele vai marcando as partes que precisa cortar, isso é muito importante e então fica perfeito para o tubo. E isso também seria ótimo para os rodapés, que muitas vezes encontramos problemas no chão, principalmente causados pelo tema dos radiadores. Aqui ele está cortando um pedaço de tubo e está colocando uma lixa. Ele coloca com vários acessórios e o coloca em uma furadeira e assim pode usá-lo para lixar. Este acessório provavelmente já é vendido, mas se quisermos fazer em casa de forma confortável e rápida, é possível. E olha, mais simples e mais econômico do que isso, não há nada nisso. O que ela está fazendo é prender uma lâmina em uma madeira, que neste caso poderia ser a lâmina que teríamos, por exemplo, em um estilete. Ela aproveita para limpar os perfis, o que também me parece uma ótima opção. Seria um pouco do estilo que vimos anteriormente, em que ela parafusa e faz o buraco, pois neste caso seria para limpar os perfis. E para a madeira ou para o plástico? Poderia nos fazer muito bem ver este outro aqui. Ela pega um bloco, coloca uma abraçadeira dentro e o coloca na parede. Mas sem abraçadeira vale, porque depois ela parafusa a abraçadeira, para poder guiar os tubos na direção que você quiser, e isso me parece uma ótima ideia. Por exemplo, se temos um tubo, principalmente no exterior, que às vezes fica exposto, e se precisarmos dar a ele alguma forma específica, sempre podemos prendê-lo à parede. Dessa forma me parece uma grande invenção. Neste vemos que não pode. É isso que eu não tinha entendido, tente colocar a caneta e não alcança. Então ela pega um pote onde provavelmente havia algo antes e é como um flish. Então ela está fazendo uma mistura de várias coisas, mistura um pouco e joga o flish, caramba. Ótima ideia isso, né? Eu gosto disso. Quando meu frasco de flish acabar, vou usá-lo para fazer essa mistura. E então quando você precisa marcar algum buraco, bem plus, você joga e já tem. Vou ficar com esta e vou usá-la com certeza. Esta outra usa uma máquina, suponho que seja para marcar os tarugos. Não sei, ok? Esses acessórios servem para fazer os parafusos. Eu vi isso quando estava fazendo o curso de trabalhos com madeira para criar móveis.
Nos falaram sobre essa opção e é muito simples porque quando você faz o buraco com a furadeira, já marca para você. Isso é como um guia. E então, simplesmente, depois, ao parafusar, fica perfeito e assim você pode criar um móvel de uma maneira muito mais simples. E este seria um pequeno exemplo da máquina. Agora ela parafusa e então por dentro, digamos, ficam os buracos, ela coloca um pino e cobre. E já podemos criar então nosso móvel, nossa prateleira ou até mesmo um quadrado que depois poderemos colocar na parede como decoração, como se fosse uma espécie de prateleira. Também acho muito útil e eu já tinha visto essa máquina, mas acho muito interessante para usar, eu preciso comprar uma, certo? Em seguida peguei o pote de tinta, quebrei um pedaço da garrafa e estou colocando em cima e com o soprador térmico ela está fundindo com o metal e assim pode controlar a quantidade que sai. Caramba, porque isso é uma ótima ideia. Ao fechá-lo depois com a tampa, a tinta não seca. Isso sim. Temos que levar em conta que não pode ficar nenhum pedacinho ao ar, porque se não ficar totalmente colado, provavelmente a tinta vai estragar. Mas parece-me uma opção muito boa, não tanto pela precisão ao despejá-lo, mas mais pela capacidade de fechá-lo e colocar uma tampa muito bem. Não sei o que é isso, o que está acontecendo? Ele dividiu a estrutura de drywall em duas partes e está retirando como se fossem asas e está parafusando. Ah, muito bem. Parece uma ótima opção para montar uma estrutura, mas não sei se serviria para o chão, caso não queiramos fazer uma estrutura específica para isso. Tenho minhas dúvidas, mas talvez não seja totalmente correto, não sei. Mas para montar uma estrutura, por exemplo, de uma cozinha e depois colocar por cima algumas placas ou madeira, se quisermos parafusá-lo aqui, parece-me que poderia ser uma ótima opção para ter uma estrutura mais sólida e mais firme. E este será o último truque que vamos analisar. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, podem colocar nos comentários. E faremos mais com coisinhas interessantes que me mandam e vamos ver. Caramba, este é muito bom, hein? Pega o compasso e vai marcando toda a cornija que tem no teto e assim vai marcando exatamente o desenho. Acho super interessante. Na verdade, outro dia vi algo que achei surpreendente, porque vi um teto que era feito de pedra e eles haviam cortado exatamente um vidro que encaixava no tamanho da pedra e achei incrível. E isso seria uma ótima solução para conseguir fazer algo assim. Se tivermos cornijas nos tetos ou se tivermos algo no chão que nos influencie na hora de colocar algo, podemos marcar e duplicar essa peça simplesmente com um compasso. Acho muito interessante e com este vídeo tão inspirador nos despedimos. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, deem um like. Nos veremos em breve em próximos vídeos. Até logo! Obrigada.